O Massacre da Família Hope, capítulo 6. Depois de levar meus pertences para o andar de cima, descubro que meu quarto é interligado ao de Lenora. O primeiro item que tiro da mala é o cofre de metal de medicamentos. O mesmo cofre que me levou a ser suspensa do trabalho e investigada pela polícia. Eu o esvazio e o deslizo para baixo da cama, então jogo a chave na gaveta da mesinha de cabeceira. Em seguida, retiro minhas roupas e abro a porta do que julgo ser um armário, mas, em vez de prateleiras e cabides, estou olhando diretamente para o quarto de Lenora. A senhora Baker ainda está lá, ajeitando nas orelhas de Lenora um headphone conectado a um Walkman, que parece um tijolo no colo da idosa. "Ah, Kitty", diz a senhora Baker enquanto pressiona o play do Walkman. "Vamos repassar a rotina diária da senhorita Hope." Movida pela curiosidade, entro devagar no quarto adjacente. Lenora é uma estranha visão. Uma mulher na casa dos 70, afundada numa cadeira de rodas que provavelmente não é fabricada desde os anos 40, tirando proveito da mais recente tecnologia da década de 80. "O que ela está ouvindo?" "Um audiolivro em fita cassete", responde a senhora Baker, como se estivesse ofendida pelo conceito daquilo. Jéssica grava a si mesma lendo em voz alta e depois entrega as fitas para a senhorita Hope ouvir. "Isso é muito gentil da parte dela, se você acha." A governanta vai até um aparador sob a janela. Dentro, há dezenas de fitas cassete em caixas de plástico. Reconheço muitos títulos rabiscados nas etiquetas com um marcador vermelho. Pássaros Feridos, Ayla, A Filha das Cavernas, uma porção de livros de Jack Collins. Ao lado, Lenora ouve uma das fitas com uma expressão de contentamento no rosto, como uma criança que acabou de receber seu brinquedo favorito. Ela permanece assim enquanto a senhora Baker me dá um curso intensivo sobre seus cuidados. Primeiro, revisamos os medicamentos de Lenora, que são muitos. Aspirina, um remédio diurético, um anticoagulante, estatina, um medicamento para controlar espasmos musculares, outro para prevenir osteoporose. Todos ficam em cima da mesinha de cabeceira de Lenora. 6 frascos alaranjados dispostos em fila numa bandeja de prata. Abro cada um para me familiarizar com os formatos, os tamanhos e as cores dos comprimidos. Na bandeja também há um almofariz e um pilão, então presumo que devo esmagar os comprimidos. Eu os misturo com a comida da senhorita Hope, certo? 3 no café da manhã, 3 no jantar, instrui a senhora Baker. Está anotado nas embalagens. Enquanto examino as etiquetas nos frascos, ela continua explicando que devo passar 2 horas por dia, uma pela manhã, outra à noite, movendo suavemente os braços e as pernas de Lenora a fim de melhorar sua circulação. É tarefa minha escovar seus dentes e seu cabelo e trocar seu pijama por roupas diurnas e vice-versa todas as manhãs e todas as noites. Também cabe a mim alimentá-la e dar banho. E ajudá-la a ir ao banheiro quando for possível ou trocar a fralda geriátrica quando não for. Nós conversamos como se Lenora, calada na cadeira de rodas, não estivesse no quarto conosco. Dou uma espiada em sua direção, de vez em quando, tentando entender até que ponto ela tem consciência do que acontece ao redor. Metade do tempo, ela parece alheia à nossa presença, satisfeita em contemplar a vista pela janela e ouvir seu audiolivro. No entanto, também percebo quanto ela parece concentrada, como se estivesse acompanhando atentamente cada movimento meu. A certa altura, Lenora desvia os olhos da janela para minha direção. Um olhar de soslaio, que ela não quer que eu perceba, mas quando retribuo o olhar, ela se volta depressa para o horizonte. "O que a senhorita Hope faz para se divertir?" "Divertir?" indaga a senhora Baker, como se nunca tivesse ouvido a palavra. "A senhorita Hope não se diverte. Ela descansa." "O dia todo?" Observo o quarto, que é maior que o meu e mais abafado também. As janelas estão firmemente fechadas, o que me leva a questionar quando foram abertas pela última vez. Embora o aposento não tenha cheiro de doença, o que é um alívio, a brisa fresca do oceano faria maravilhas por aqui. Passei tempo demais em cômodos pegajosos e fedidos, com um desagradável e nauseante odor de suor e podridão. Quanto aos móveis, bem, não há muito que possa ser feito. Além do aparador e do divã desbotado, há um armário encostado na parede oposta, uma escrivaninha no canto, uma poltrona que combina com o divã e diversas mesinhas laterais com abajures Tiffany. O cômodo é um tanto infantil, decorado com vários babados. Deve ser o quarto de infância de Lenora, que permaneceu o mesmo por décadas a fio. Eu acharia estranho uma mulher adulta dormir no mesmo quarto que ocupava na infância, se não fosse pelo fato de eu ter acabado de passar pela mesma coisa. O único objeto moderno no ambiente está ao lado da cama, um elevador Hoyer, que facilita a transferência da cama para a cadeira de rodas e vice-versa. Já os usei muitas vezes, mas esse parece ser um modelo mais antigo. A base metálica em forma de U, a trave de suporte em ângulo e a bomba hidráulica não são tão elegantes quanto outras versões.
No topo, pendurado no que parece ser um enorme cabide, há um cesto de nylon. A cama em si está abarrotada de travesseiros, que já exibem uma reentrância em forma de corpo humano. Estremeço só de pensar em ser forçada a ficar ali o dia todo, sem nada para fazer. Certamente deve haver algo que ela goste de fazer, digo, procurando uma televisão em algum lugar do quarto. A maioria dos meus pacientes adorava manter a TV ligada, mesmo que não assistissem a nada de fato. Apenas o som lhes fazia companhia. Em vez de uma TV, vejo uma máquina de escrever em cima da escrivaninha. É antiga. Verde menta, teclas brancas levemente acinzentadas, sem dúvida uma relíquia dos anos 60. Mas ainda parece estar em condições de uso, já que há uma folha de papel posicionada no cilindro. Isso é para a senhorita Hope? A senhora Baker encara rapidamente a máquina de escrever. Na juventude, ela queria ser escritora. Quando Mary descobriu, comprou uma máquina de escrever para ensinar a senhorita Hope a datilografar. E ensinou? Não, diz a senhora Baker, mas, ao longo dos anos, criamos uma forma de ela comunicar suas necessidades. Ela consegue responder sim ou não a perguntas com uma leve batidinha da mão esquerda. Uma vez para não, duas para sim. Não é perfeito, mas funcionou bem até agora. Volto a flexionar a mão esquerda, aflita com a ideia de essa ser a única maneira de me comunicar. Lanço outra rápida olhada, diz Guela, para Lenora, que voltou a me observar. Dessa vez, ela não tenta esconder, simplesmente me encara. Quanto aos cuidados da senhorita Hope, diz a senhora Baker, enfatizando a palavra para mostrar o que acha de assuntos que considera banais. O jantar é servido às 7. Claro que você é bem-vinda para se juntar a nós na cozinha depois de alimentar a senhorita Hope, mas a maioria das enfermeiras achava mais fácil comer aqui com ela. Depois disso, é hora de uma segunda rodada de terapia circulatória, seguida do banho da senhorita Hope. A senhora Baker abre uma porta ao lado do armário. Dentro há um banheiro com azulejos brancos reluzentes, um aquecedor sibilando sob o toalheiro, outro elevador de transferência, Royer, ao lado da banheira, com pés de garra, e uma pia alta o suficiente para acomodar a cadeira de rodas de Lenora. A senhorita Hope deve ser colocada na cama pontualmente às 9. Se precisar de ajuda durante a noite, ela usará esse botão para chamar você. A senhora Baker vai até a mesinha do lado esquerdo da cama de Lenora e pega um quadrado espesso de plástico que parece um controle de videogame Atari sem um manete. O botão é idêntico. Um círculo vermelho enorme que a senhora Baker pressiona com o polegar. Um estrondoso zumbido irrompe do meu quarto, acompanhado por uma luz vermelha que eu vejo através da porta contígua aberta, brilhando em um suporte de plástico na minha mesinha de cabeceira. Alguma pergunta? Pergunta a senhora Baker. Se eu pensar em alguma coisa, com certeza avisarei. Não tenho a menor dúvida disso, devolve a senhora Baker, a voz seca. De agora em diante, confio oficialmente a senhorita Hope aos seus cuidados, que você possa servi-la bem. As palavras são ditas com zero entusiasmo, como se ela duvidasse de que isso fosse acontecer. A senhora Baker se vira e vai embora, sua saia preta sibilando. Permaneço junto à porta por um momento, um pouco tonta. Queria poder dizer que a culpa é da inclinação do lugar, mas sei o que realmente está me causando essa sensação. Agora estou sozinha com Lenora Hope. De repente, meu coração acelera. Depois de ver uma pequena parte de mim nos olhos de Lenora, não achei que ficaria tão nervosa. Mas agora que estamos a sós, o quarto parece diferente. Sinto uma vibração no ar, antes provavelmente abafada pela presença da senhora Baker, mas agora que a governanta se foi, sinto a apreensão e o clima vagamente agourento. E assustador, de um jeito surpreendente. Anos atrás, quando eu era jovem e meu pai ainda falava comigo, estávamos no quintal quando uma abelha pousou em meu braço. Antes que eu pudesse gritar ou fugir, meu pai me agarrou pelos ombros e me manteve parada no lugar. Nunca demonstre medo, Kit Kat, sussurrou ele. Elas conseguem perceber que a pessoa está com medo. E é aí que elas picam. Fiquei imóvel, fingindo ser corajosa, enquanto a abelha subia pelo meu braço, passava pelo pescoço e chegava até a bochecha. Depois ela voou para longe, deixando-me ilesa. Tento fingir ser corajosa quando me aproximo de Lenora, inclinando-me um pouco para contrabalançar o chão desigual. Verifico o Walkman no colo dela. A fita não está mais girando. Tendo chegado ao fim, sabe-se lá há quantos minutos. Com cuidado, retiro o headphone e o coloco em cima do aparador junto com o Walkman. Isso provoca um olhar irritado de Lenora. Desculpe, agora que estamos só nós duas aqui, pensei que eu deveria falar um pouco sobre mim, para que você me conheça melhor, explico. Eu me sento no divã e encaro Lenora, cujo olhar vagueia um pouco antes de se concentrar em mim mais uma vez. Além de brilharem de uma maneira inquietante, seus olhos verdes têm certa expressividade sutil,
Como não pode falar, cabe a eles fazer todo o trabalho. No momento, eles tremeluzem, cautelosos e um pouco indecisos, como se ela não soubesse muito bem o que fazer comigo. Eu também não sei, Lenora. Então, senhorita Hope, eu hesito, detestando o tom das minhas palavras. É formal demais, não importa o que a senhora Baker diga. Além disso, sempre achei que chamar uma pessoa pelo primeiro nome a torna menos intimidante. Talvez seja por isso que a senhora Baker não tenha dito o próprio nome para mim. Foi uma jogada de poder. Como a senhorita Hope já é bastante intimidante sem a formalidade, em uma fração de segundo tomo a decisão de me dirigir a ela pelo primeiro nome quando a senhora Baker não estiver por perto. Então, Lenora, começo de novo. Como eu disse antes, meu nome é Kitty. E estou aqui para ajudá-la com qualquer coisa que você precisar. Ou seja, tudo. Outra percepção assustadora. Todos os meus pacientes anteriores conseguiam se alimentar sozinhos ou caminhar com ajuda e eram capazes de me dizer do que precisavam e quando. A única coisa que Lenora é capaz de fazer é usar o braço esquerdo, e não tenho ideia se isso vai além da capacidade de apertar um botão vermelho. Vamos começar testando aquele sistema de comunicação que a senhora Baker citou. Você consegue, certo? Lenora curva os dedos da mão esquerda, formando um punho frouxo. Então, deixa cair os nós dos dedos contra o braço da cadeira de rodas 2 vezes. Isso é um sim. Incrível, digo. Agora vamos ver se você está em boa forma. Busco minha maleta médica e faço uma verificação de rotina dos sinais vitais de Lenora. A pressão arterial está um pouco alta, mas nada muito preocupante, e a pulsação está normal para uma mulher na sua idade e condição. Quando testo os reflexos, todos os membros de Lenora reagem de alguma forma. Tudo normal tanto no braço direito, paralisia não significa que o corpo seja incapaz de reagir, como nas pernas, tão enfraquecidas pela poliomielite que não podem ser utilizadas. Quanto ao braço esquerdo, responde exatamente como o braço de alguém de 70 anos deveria responder. O único ponto de atenção é um hematoma esmaecido na parte interna do antebraço de Lenora. É pequeno, uma manchinha roxa cercada de amarelo, e parece estar sarando de forma correta. O que aconteceu aqui? Pergunto. Esbarrou em alguma coisa? Lenora dá 2 batidinhas. Outro, sim. Dói? Uma única batida. Não. Se doer, me avise. Agora, vamos ver o que mais esse baraço consegue fazer. Segura a mão esquerda de Lenora. Está fria e pálida, praticamente translúcida. Um mapa de veia se espalha logo abaixo da pele, que tem a consistência de papel. Mexa para mim, por favor. Os dedos de Lenora roçam minha mão. Ótimo, agora feche o punho, o mais apertado que conseguir. Suas unhas arranham minha palma quando ela fecha a mão em um punho mais cerrado do que o de antes. Nada mal, digo. Vamos ver o que você consegue segurar. Pego um frasco de comprimidos na bandeja em cima da mesinha de cabeceira e o coloco na palma da mão aberta de Lenora. Ela o aperta com os dedos com o máximo de força que consegue. Muito bem, comento, enquanto devolvo o frasco de comprimidos à bandeja. Vasculho o quarto em busca de outro objeto e vejo um globo de neve em cima do aparador. Tem aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis e está na cara que é antigo. O globo é de vidro e o interior mostra uma cena de Paris pintada à mão, incluindo uma pequena torre Eiffel que se eleva até quase encostar no vidro. Dou uma sacudida no globo de neve, mas qualquer líquido que havia ali desapareceu faz muito tempo, por isso os flocos dourados caem secamente, feito confetes reutilizados. Coloco o globo de neve na mão esquerda de Lenora. O objeto é pequeno, mas pesado, e o esforço a faz tremer. Um barulho escapa de sua garganta, um minúsculo e torturado coachar. Tiro o globo imediatamente de sua mão, que cai de volta no apoio de braço. Ela franze a testa e parece decepcionada por ter falhado. Tudo bem, você fez o seu melhor. Devolvo o globo de neve ao aparador e o movimento levanta outra névoa brilhante. Volto para perto de Lenora e pego sua mão. Sob a pele, as veias pulsam levemente. Já esteve em Paris? Lenora fecha a mão em um punho e dá uma única batidinha triste na minha palma. Eu também não. O globo de neve foi um presente de alguém que esteve lá? 2 toques. Seus pais? Mais 2. Você sente saudade deles? Lenora reflete. Mas não por muito tempo, apenas o suficiente para eu notar a pausa. Em seguida, ela bate 2 vezes na palma de minha mão. E da sua irmã? Também sente saudade dela? Dessa vez, recebo uma única batida, tão perfurante que faz minha mão arder. Não. Ela responde sem hesitar, então me dou conta apreensiva. Lenora usou esta mão quando matou a irmã, enforcada. E o pai, a facadas. E a mãe, que era tão feliz. Saber que a mão que estou segurando fez todas aquelas coisas horríveis me faz soltá-la com repulsa. Ela cai seca no colo de Lenora, que me lança um olhar penetrante, em parte surpreso e em parte magoado,
mas logo sua expressão muda para algo mais consciente, quase divertido. Ela sabe no que estou pensando. Porque não sou a primeira cuidadora a pensar isso. Outras também pensaram. Pode ser que algumas também tenham largado a mão dela imediatamente, como uma batata quente. Até a própria Mary. Provavelmente, assim como eu, também tiveram curiosidade de saber não apenas como Lenora matou sua família, mas por quê. Afinal, esse é o grande mistério. Deve haver uma razão. Ninguém mata a família inteira sem motivo. Ninguém em seu juízo perfeito, claro. Eu a observo, imaginando-se sob seu silêncio e quietude, a loucura toma conta dela, embora não seja visível, sobretudo quando Lenora me encara de volta. Sinto que, por trás daqueles olhos verdes, ela está tramando alguma coisa quando os alterna entre mim e a máquina de escrever na escrivaninha. O olhar é urgente, quase como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Quer usar a máquina? Pergunta. Lenora bate 2 vezes. A Mary ensinou a você? Mais 2 batidas, tão enfáticas que ecoam pelo quarto. Mesmo assim, tenho minhas dúvidas. Parece impossível que alguém nas condições de Lenora seja capaz de datilografar, mesmo com assistência. Fui demitida de um escritório de datilografia. Sei por experiência própria quanto essas máquinas podem ser difíceis, até mesmo para alguém que usa as 2 mãos. Ainda assim, levo Lenora até a escrivaninha e posiciono sua mão esquerda no teclado. Agora que estamos sozinhas, diante da máquina de escrever, ela parece um pouco diferente, mais ativa e alerta. Desliza os dedos sobre as teclas, como se estivesse escolhendo cuidadosamente qual pressionar primeiro. Quando se decide, usa o dedo indicador para empurrá-la para baixo com toda a força. Uma haste de metal, a barra de tipo, salta e atinge o papel com um sonoro tec. Lenora sorri. Está gostando disso. Depois de pressionar mais 6 teclas, incluindo a barra de espaço, ela solta o ar, satisfeita. Como não consegue fazer isso sozinha, toco na alavanca de interlinha e retorno, trazendo o carro da máquina de volta à posição inicial. O movimento faz avançar uma linha na página e me permite ver o que ela acabou de escrever. Olá, Kitty. Apesar do meu nervosismo, eu sorrio. Olá. Lenora inclina a cabeça em direção à máquina de escrever, um sinal de que quer continuar. Isso não é difícil para você? Pergunto. Mais uma vez. Sua mão esquerda percorre as teclas antes de pressionar uma letra. Lenora não é datilógrafa ágil. Suspeito que ela escreva, em média, 1 palavra por minuto, o que não é muito pior do que eu no escritório de datilografia. Ao contrário de mim, Lenora é persistente e focada. Ela caça e aperta as teclas, franzindo a testa enquanto coloca a língua no canto da boca. Em pouco tempo, ela datilografou mais 9 palavras. Meu corpo está morto, mas minha mente está viva. Lenora me encara com expectativa, mordendo o lábio inferior com nervosismo, tentando avaliar minha reação. É uma expressão muito genuína, tão genuína que me lembra uma adolescente. Alguém que não consegue evitar transparecer o que está sentindo de verdade. E pensando bem, em muitos aspectos, Lenora talvez seja como uma adolescente. Há décadas, ela vive nessa casa, nesse mesmo quarto, rodeada de objetos de sua juventude. Nada em sua vida mudou desde que ela tinha 17 anos. Sem família nem amigos, ou mesmo uma mudança de cenário que a empurrasse rumo à maturidade, é possível que mentalmente ela ainda esteja na adolescência. O que significa que há a chance de que seu atual estado emocional seja exatamente idêntico ao da noite em que sua família foi assassinada. A cantiga irrompe mais uma vez em minha memória, provocadora. Aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada. Afasto a mão da máquina de escrever, nervosa, como se Lenora estivesse prestes a estender o braço e me agarrar. Ela percebe, é claro, e meneia a cabeça para que eu aperte a alavanca de entrelinha e retorno da máquina de escrever. Faço isso de maneira abrupta, tomando cuidado para que não haja contato entre nós. Em resposta, Lenora datilografa 3 palavras pequenas, mas significativas. Não tenha medo. Outro aceno. Outro toque meu na alavanca de entrelinha e retorno, permitindo que Lenora escreva outra linha. Eu não consigo machucar você. Se o objetivo era me tranquilizar, então ela fracassou de forma retumbante. Eu não vou machucar você, isso sim teria acalmado meus nervos. O que Lenora acabou escrevendo tem um efeito inverso. Esse traiçoeiro eu não consigo sugere falta de capacidade, mas não de vontade. E que ela me machucaria, se conseguisse. O massacre da família Hope. Capítulo 7. Jantamos em silêncio, algo a que me acostumei nos últimos 6 meses. Eu me sento de frente para Lenora, tomando cuidado para que nossos joelhos não se toquem.
Depois da experiência com a máquina de escrever, quero evitar contato físico. Nossos pratos estão numa bandeja de madeira que acoplei na cadeira de rodas de Lenora. Frango assado e cenoura glaceada para mim, purê de abóbora temperado com comprimidos triturados para Lenora. Como não sei se devo alimentá-la primeiro, decido alternar as garfadas. Primeiro para Lenora, depois para mim, até que ambos os pratos estejam limpos. Após o jantar, a sobremesa. Para mim, bolo de chocolate. Para ela, pudim. E então, é hora dos exercícios de circulação noturnos de Lenora. Não é algo que eu esteja ansiosa para fazer, já que significa que não poderei evitar o contato físico. Pelo restante da noite, Lenora e eu ficaremos desconfortavelmente próximas. Uso o elevador de transferência para movê-la da cadeira de rodas para a cama. Para fazer isso, preciso deslizar o cesto por debaixo de Lenora, levantá-la da cadeira de rodas, movimentar a engenhoca enquanto ela fica pendurada como uma criança num balanço, abaixá-la sobre a cama, depois puxar o cesto debaixo dela. É mais fácil na teoria que na prática, principalmente porque Lenora é mais pesada do que parece. Ela é surpreendentemente robusta para alguém com aspecto tão frágil quanto o de um passarinho. Na cama, levanto a perna direita de Lenora e a dobro, empurrando o joelho em direção ao peito. Lenora fita o teto nesse meio tempo, aparentemente entediada. Penso em quantas vezes, com quantas enfermeiras diferentes, ela teve que fazer isso. Milhares, talvez. De manhã e à noite, dia após dia. Quando passo para a perna esquerda, Lenora deixa a cabeça pender para o lado, provavelmente para tentar enxergar a janela atrás de mim. Embora esteja escuro agora e não haja muito para ver, entendo por quê. É melhor do que ficar olhando para o teto. Pelo menos a paisagem é diferente lá fora, mesmo no breu. A lua cheia está tão baixa no horizonte que parece flutuar na superfície do oceano. Nuvens finas, feito dedos, deslizam diante da lua. Ao longe, com luzes brilhantes como estrelas, um navio atravessa a noite. Encaro Lenora e percebo a angústia em seu olhar. Consigo me identificar com o sentimento. Sempre tive a sensação de que o mundo passava por mim. Nasci em 1952, e o final da minha adolescência coincidiu com o final da década de 60. Passei os últimos anos da escola trabalhando numa lanchonete, e vi meus poucos amigos se mudarem para São Francisco, viajarem do norte até o Canadá só para fugirem do alistamento militar, irem para Woodstock e voltarem para contar suas aventuras sexuais e experiências com drogas, largarem a escola. Assisti ao pouso na lua, cumprindo meu turno da noite, entrevendo pedaços da história enquanto carregava bandejas com os pratos do dia. Minha mãe me dizia para não me preocupar. Ela dizia que, por meio dos livros, é possível desbravar mundos inteiros sem nunca sair de casa. Já meu pai me falava que eu deveria me acostumar com isso. Esse é o nosso destino, Kit Kat. Pessoas como nós trabalham duro. Os filhos da puta, endinheirados, que comandam tudo, fazem questão disso. Eu acreditei nele. Acho que foi por isso que acabei me tornando cuidadora, disposta a colocar as necessidades dos outros antes das minhas, incapaz de sonhar com uma vida melhor. Também não saio muito, digo a Lenora. Basicamente vivi os últimos 12 anos presa. Eu me assusto quando digo isso em voz alta. 12 longos anos. Não tão encarcerada quanto Lenora, mas presa mesmo assim. Apenas os quartos e os pacientes mudaram. Tento me lembrar de todos eles e fico surpresa por não conseguir. Como é estranho ter passado tanto tempo no mesmo lugar com alguém e esquecer tudo a respeito. A respeito deles. Atribuo isso à monotonia. As pessoas e os lugares eram diferentes, mas o trabalho era sempre o mesmo. Dias após semanas, após anos, até que tudo se tornou um borrão. Então me ocorre que, assim como Lenora, perdi por completo os anos 70. Todas aquelas experiências revolucionárias que todo mundo teve passaram por mim como um carro em alta velocidade. Nunca fui a uma discoteca, não assisti a Tubarão no cinema, só quando foi exibido na TV. Nenhuma das duas crises dos combustíveis me afetou e nunca fui obrigada a esperar na fila para encher meu tanque. O caso Watergate e todo o alvoroço político que se seguiu foram um mero ruído de fundo enquanto eu alimentava meus pacientes, ministrava seus comprimidos e dava banho de esponja em seus corpos definhados. Uma breve dor perfura meu flanco, como uma faca cutucando minhas costelas. Sim, é angústia, por uma vida que nunca tive e provavelmente nunca terei. Você já teve essa sensação, Lenora, de que existe uma vida inteira lá fora que você poderia ter vivido, mas não viveu? Lenora bate 2 vezes no colchão. Foi o que pensei. Terminamos os exercícios e passamos para a tarefa seguinte, o banho. Começo a encher a banheira antes de trazer Lenora para o banheiro. Depois de enchê-la,
Estendo a mão para pegar a dela, mas não consigo segurá-la. De repente, volto a ficar nervosa em tocá-la. Amaldiçoando mentalmente o Sr. Gurlain, me obrigo a segurar a mão de Lenora e a mergulho na água. Muito quente? Lenora bate uma vez na banheira. Não. Tem certeza? Insisto, protelando só para evitar o que vem em seguida. Tirar suas roupas. Depois de 2 toques sinalizando a resposta afirmativa, não há mais como fugir. Lenora Hope e eu estamos prestes a nos conhecer intimamente. No início da minha carreira, eu desviava os olhos ao despir um paciente. Por respeito a ele, sim, mas também porque não queria ver o que o futuro me reservava. Todas aquelas rugas e manchas e a flacidez nos seios agora já não me incomoda tanto. É essa a aparência que um dia eu também terei. A aparência que todo mundo terá. Isso é, se tiver sorte. Ou talvez tiver azar. Ainda estou indecisa sobre isso. Ver um paciente nu faz parte do trabalho. O mesmo vale para os fluidos corporais. Nos últimos 12 anos, já deparei com a maioria deles. Sangue, urina, vômito, catarro e merda. Muita merda. Eu uso o elevador para colocar Lenora na banheira. A tarefa se torna um pouco mais difícil por conta do banheiro apertado, do meu uniforme inadequado e da persistente necessidade de manter o mínimo de contato físico possível entre nós duas. Fico desajeitada e atrapalhada com tudo isso, a tal ponto que acidentalmente bato o cotovelo de Lenora na borda da banheira. Ela me lança um olhar aborrecido. Desculpe, digo. Lenora solta um suspiro e, pela primeira vez, percebo sua frustração por não conseguir falar. O sentimento é mútuo. Tenho tanto para perguntar a ela, tanta coisa que preciso saber, porque a verdade é que não posso continuar me sentindo nervosa na presença dela. Com medo até de tocá-la, que é basicamente a razão pela qual estou aqui, para fazer todas as coisas que o braço direito e as pernas de Lenora não conseguem. Precisamos conversar, digo. Quer dizer, eu preciso conversar. Eu me calo, como se Lenora pudesse responder, mas o seu silêncio preenche o banheiro como vapor, fazendo-o parecer pequeno, quase opressivo. Você tem razão. Estou assustada. Tentarei evitar isso, mas é difícil. Talvez fosse mais fácil se eu soubesse por quê. Eu me seguro antes de completar a frase. Porque você matou a sua família. Mas Lenora sabe o que eu quero dizer. Posso sentir quando coloco shampoo nas mãos e começo a massagear seu cabelo. Porque talvez eu entenda. Com as mãos juntas em concha, despejo um pouco de água sobre a cabeça de Lenora, tomando cuidado para evitar que a espuma entre em seus olhos. Minha mãe fazia a mesma coisa comigo quando eu era criança. Retribuí o favor anos depois, quando eu tive que dar banho nela. O ato sempre me pareceu algo sagrado, como um batismo. Ao fazer isso agora, neste banheiro abafado e silencioso, sinto como se estivesse pronta para me confessar. Isso foi algo que meu pai sugeriu, pouco antes de parar de falar comigo. Fale com o padre, confesse seus pecados. Na ocasião, eu não fiz isso, mas quero tentar agora. Somos muito parecidas, Lenora. Junto mais água, despejo sobre a cabeça dela e deixo escorrer por seu cabelo, como se o ato absolvesse a nós duas. Nós duas gostamos de livros. Não vamos a lugar nenhum há muitos anos. E eu sei o que você está passando. Eu hesito, em dúvida se devo continuar ou se quero continuar. Mas então Lenora me lança um olhar de soslaio e parece tão curiosa a meu respeito quanto eu estou sobre ela. De todas as coisas que temos em comum, essa é a maior de todas, digo por fim. Todo mundo pensa que eu também matei a minha mãe. O Massacre da Família Hope, capítulo 8. Embora eu estivesse disposta a cuidar da minha mãe de graça, meus pais insistiram em me contratar por intermédio da agência Gurlain de cuidadores domiciliares. Ideia dela, uma mulher muito orgulhosa. Kathleen McDeary jamais aceitaria caridade. Embora o câncer de estômago a estivesse consumindo, e mesmo que todos soubessem que era tarde demais para fazer algo a respeito, ela insistiu em pagar. Então, deixei o paciente de quem eu estava cuidando, um senhor de 80 anos, meio chato e com artrite crônica, e me mudei de volta para o meu quarto da infância. No início, foi estranho tratar minha própria mãe como uma de minhas pacientes. Todos pareciam tão velhos, ela não. Não que ela fosse jovem, minha mãe me teve com 34 anos e meu pai tinha 39. Sempre presumi que chegaria o dia em que eu ia cuidar deles. Só não pensei que seria tão cedo. Ou tão brutal. Isso era algo para o qual eu não estava preparada. Não importava de quantos pacientes eu já tivesse cuidado. É diferente quando é sua própria mãe. É mais importante. E dói mais. Mas a minha dor era infinitamente menor que a da minha mãe. Ela passou as primeiras semanas do diagnóstico atordoada, perplexa diante das inúmeras traições do próprio corpo.
Depois veio a dor, tão lancinante que a fazia se curvar e se contorcer algumas vezes, chorando de soluçar. Pedi ao médico que prescrevesse fentanil, embora ele quisesse esperar. Só mais algumas semanas, disse ele. Mas ela está com agonia agora, retruquei. Ele deu a receita. 2 semanas depois, minha mãe morreu de overdose de fentanil. Para um olhar destreinado, talvez parecesse um trágico acidente. Uma mulher doente, enlouquecida de dor, tomando mais remédio do que deveria. Para um olhar treinado, porém, era muito pior. Devido ao estado da minha mãe, os médicos a consideravam uma paciente sem plena posse de suas faculdades mentais, o que significava que eu, como sua cuidadora, era responsável por tomar decisões por ela, para seu próprio bem. Como deixei ao alcance dela um medicamento conhecido pelo potencial de overdose fatal, seria plausível afirmar que fui negligente nos seus cuidados e, portanto, responsável por sua morte. Foi isso que o Sr. Gurlain pensou quando admiti ter esquecido de guardar o frasco do remédio no cofre debaixo da minha cama. Ele não me disse isso com todas as letras, é claro. Simplesmente entrou em contato com o governo, que logo em seguida acionou a polícia. No dia seguinte ao funeral da minha mãe, um detetive veio até a nossa casa, Richard Vick. Como ele e meu pai eram amigos de infância, eu o conhecia. Ele tinha aquela aparência de vovô típica de séries de TV, cabeça coberta de cabelos brancos, um sorriso simpático, olhos gentis. Olá, Kit, disse ele. Sinto muitíssimo pela sua perda. Eu o encarei confusa, embora já devesse saber por que ele estava ali. Posso ajudá-lo com alguma coisa, Sr. Vick? Detetive Vick, por favor. Ele abriu um meio sorriso, como se pedisse desculpas pela formalidade. Seu pai está em casa? Não estava. Estoico em seu luto, meu pai resolveu sair para trabalhar, como de costume, e consertar os canos barulhentos da casa da velha senhora Mayweather. Informei isso ao detetive Vick, acrescentando um educado: vou dizer a ele que o senhor passou por aqui. Na verdade, estou aqui para falar com você. Abri a porta mais um pouco e lhe pedi que entrasse. O detetive Vick ajeitou a gravata, pigarreou e disse: talvez fosse melhor se fizéssemos isso na delegacia. Eu preciso de um advogado? Ele me assegurou que não, claro que não, que aquela era apenas uma conversa informal sobre o que tinha acontecido. Eu não era suspeita porque não havia nada do que suspeitar, mas descobri que era tudo mentira quando acompanhei o detetive Vick até a delegacia e fui escoltada até uma sala de interrogatório com um gravador que ele ligou no instante em que nos sentamos. Por favor, diga seu nome, pediu o detetive. Você sabe meu nome. É para constar oficialmente. Olhei para o gravador, observando as bobinas girarem. Naquele momento eu soube que estava em apuros. Kit McDeary. E o que você faz, Kit? Trabalho como cuidadora na agência Gurlain de Cuidadores Domiciliares. Há quanto tempo você exerce essa função? 12 anos. É bastante tempo, comentou o detetive Vick. Presumo que a esta altura você já deve ser especialista nisso. Dei de ombros. Acho que sim. O detetive Vick abriu uma pasta diante de si. Dentro dela, havia o relatório do legista sobre a morte da minha mãe. Aqui no laudo diz que sua mãe morreu por overdose de analgésicos adquiridos sob prescrição médica e que você, atuando como cuidadora dela, foi quem encontrou o corpo sem vida. Sim. Como você se sentiu quando percebeu que sua mãe estava morta? Pensei naquela manhã, em como acordei cedo e simplesmente soube, só de olhar para o céu cinza, que minha mãe havia partido. Antes de atravessar o corredor até seu quarto, eu poderia ter acordado meu pai, que passara a dormir no sofá para lhe dar mais espaço na cama. Poderíamos ter ido juntos ver como ela estava, o que me pouparia do fardo de estar sozinha ao encontrá-la morta. Em vez disso, espiei o interior do quarto e me deparei com minha mãe deitada, a cabeça apoiada no travesseiro, os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Estava finalmente em paz. Triste, respondi, e aliviada. O detetive Vick arqueou uma sobrancelha. Seu olhar não parecia mais gentil, e sim suspeito. Aliviada? Por ela não estar mais sofrendo. Creio que seja natural pensar assim. E respondi, com mais firmeza do que seria apropriado diante das circunstâncias. Não pude evitar. Seu empregador, o Sr. Gurlain, me disse que é procedimento padrão de cuidadores guardar todos os remédios trancados em um cofre para evitar que os pacientes tenham acesso a eles. Isso é verdade? Assinto. Preciso que você fale, Kit, disse o detetive Vick, indicando o gravador com a cabeça. Sim, confirmei. Mas o Sr. Gurlain me disse também que você confessou não ter feito isso. Você não guardou os comprimidos que acabaram causando a overdose de sua mãe. Eu não confessei, refutei, aturdida com a palavra. Então você guardou o medicamento? Não, eu não guardei o frasco no cofre, mas não foi uma confissão.
Isso me faz parecer culpada de alguma coisa. Eu só contei ao Sr. Gurlain que esqueci de guardá-los. Você já havia deixado medicamentos ao alcance dos pacientes alguma vez? Não, nunca, jamais. Então essa foi a primeira vez que você se esqueceu de guardar os comprimentos como eu deveria ter feito. Foi, respondi, suspirando a palavra enquanto minha frustração crescia. Olhei de novo para o gravador e imaginei como seria o som do meu suspiro quando a fita fosse reproduzida. Impaciente, culpado. Você não guardou o medicamento de propósito? Perguntou o detetive Vick. Não, foi um acidente. Acho difícil acreditar nisso, Kit. Não significa que não seja verdade. Durante seus 12 anos de carreira, você nunca deixou um medicamento ao alcance de um paciente. Na única vez em que isso acontece, o paciente por acaso tem uma overdose. Só que não se trata de qualquer paciente, mas de sua mãe, que estava sentindo tanta dor que você implorou ao médico que receitasse o mesmo medicamento que a matou. E quando ela morre, você admite que se sentiu aliviada. Isso não me parece um acidente, Kit. Continuei olhando para o gravador, as bobinas girando e girando sem parar. Eu quero um advogado, exigi. Depois disso, tudo desmoronou em um efeito dominó. A polícia abriu uma investigação formal, o Sr. Gurlain me suspendeu e me indicaram um defensor público, que afirmou que eu provavelmente seria acusada de homicídio culposo, na melhor das hipóteses, e de homicídio doloso, na pior, se a polícia considerasse que forcei minha mãe a tomar o remédio. Ele recomendou que eu aceitasse qualquer acordo judicial que me oferecessem. O último dominó, a gota d'água para meu pai, foi quando a investigação chegou à primeira página do jornal local. Polícia suspeita que filha causou overdose fatal da própria mãe. No fim das contas, porém, foi impossível provar que não guardei o remédio de propósito ou que fiz minha mãe tomá-lo à força. Não tenho dúvidas de que a falta de provas é a única razão pela qual estou livre hoje. Eu sei que o detetive Vick acha que sou culpada. Todo mundo acha. Inclusive meu pai. Finalizo minha triste história para Lenora, enquanto a levanto da banheira. Seco seu corpo, a ajudo a vestir uma camisola limpa e uma nova fralda geriátrica e a coloco na cama. Talvez ele nunca mais fale comigo. É por isso que estou aqui, e não lá. Pego os frascos de medicamento da bandeja e os guardo no cofre, que volta para debaixo da minha cama. Mesmo que Lenora não consiga alcançá-los na mesinha de cabeceira, todo cuidado é pouco. Sobretudo depois do que aconteceu. De volta ao quarto de Lenora, posiciono o botão vermelho de chamada perto de sua mão esquerda para que ela tenha fácil acesso a ele. Se precisar de mim, estarei aqui ao lado. Repito a mesma coisa que dizia para minha mãe todas as noites enquanto cuidei dela. Lenora olha para mim e percebo a apreensão entorpecendo seus olhos verdes. Sinto um aperto no estômago quando me dou conta do que isso significa. Até ela acha que sou culpada. Acho que isso nos deixa quites. Meu jantar de aniversário foi insuportável. Que evento infeliz, apesar de todo o esforço investido. Havia assado de cordeiro, sopa de alho poró e batata assada com alecrim. Só compareceram ao jantar, além de mim, a senhorita Baker, meu pai, minha irmã e um convidado especial a pedido dela, Peter. Embora houvesse um lugar reservado para minha mãe, ela mandou a camareira nos informar que estava se sentindo fraca demais para descer ao salão de jantar. Para a sobremesa, o pessoal da cozinha trouxe num carrinho com rodinhas um enorme bolo de 3 andares com cobertura de glacê cor-de-rosa e velas de aniversário acesas. Tentei parecer entusiasmada enquanto assoprava. Tentei de verdade. Porém, como tudo parecia horrível demais, não consegui. Não que alguém tenha notado. Minha irmã estava preocupada em flertar com Peter e meu pai estava muito ocupado cobiçando a mais nova empregada, Sally. Eu poderia ter pegado um punhado de bolo e enfiado na boca, e somente a severa senhorita Baker teria notado. Depois do jantar, subi para ver minha mãe. Ela estava na cama, claro, com o edredom puxado até o peito, parecendo tão frágil que era difícil acreditar que já havia sido uma beldade um dia. A garota mais linda de Boston, meu pai gostava de se gabar quando minha irmã e eu éramos mais novas, e ele e minha mãe ainda fingiam se amar. Eu sei que ele dizia a verdade. Quando era mais nova, minha mãe era incrivelmente bela, e o fato de ela vir de uma das famílias mais ricas de Nova Inglaterra também chamava a atenção. E isso, combinado com sua estonteante beleza, tornava-a irresistível para meu pai, que era um novo rico dos pés à cabeça. Batalhador e dono de uma ambição desenfreada, ele voltou suas atenções para Evangeline Stoughton. Pouco importavam os boatos que corriam por toda a cidade de Boston de que ela havia se envolvido com um dos empregados, o que chocou sua família e quase fez com que minha mãe fosse deserdada. Ainda assim, meu pai não desistiu dela. Minha mãe, é claro, adorava a atenção. Mais de uma vez eu a ouvi ser descrita como uma rosa desabrochando à luz do sol.
O sol do meu pai deve ter brilhado com intensidade, porque em questão de semanas eles se casaram. Minha mãe engravidou imediatamente depois e meu pai construiu Hope's End. Anos mais tarde, quando a atenção do meu pai começou a minguar, minha mãe, como qualquer flor privada da luz, murchou e secou. Na noite do meu aniversário, não havia nada nela que sugerisse uma rosa desabrochando. Pálida, enrugada e extremamente magra, ela era apenas espinhos. Olá, meu bem, disse ela, usando o termo carinhoso reservado apenas para mim. Meus pais escolheram apelidos diferentes para nós no dia em que nascemos. Minha irmã era minha querida. Eu era meu bem. Nessa noite, porém, minha mãe murmurou isso de uma forma que me deixou insegura, sem saber ao certo se ela estava se dirigindo a mim ou ao frasco de líquido marrom repousado no travesseiro ao lado dela. Láudano. Era sua panaceia, seu elixir para remediar todos os males, muito embora, até onde eu saiba, não curasse coisa alguma. Sua festa de aniversário foi boa? Convencida de que era realmente comigo com quem ela estava falando, menti e disse que sim. Eu realmente gostaria que tivéssemos celebrado em Boston, comentou minha mãe. Eu também. Para mim, Boston era outro universo do qual eu só podia desfrutar uma vez por ano antes de ser despachada de volta à banalidade de Hope's End. Boston tinha tudo o que este lugar não tinha. Restaurantes e lojas, teatros e cinemas. A última vez que visitamos a cidade foi logo depois do Natal. Experimentei champanhe pela primeira vez na vida, passei num pedalinho em formato de cisne no Parque Boston Common, fui ao cinema e vi Mickey Mouse no filme O Vapor Willie. Eu mal podia esperar para voltar. Talvez no meu próximo aniversário, respondi esperançosa. Minha mãe fez que sim, com um sonolento meneio de cabeça e disse, tem um presente para você aí, uma lembrancinha minha e do seu pai. Em cima da cômoda havia uma caixinha embrulhada em papel cor-de-rosa e fito azul. Dentro dela havia um pequeno globo de neve com uma miniatura da Torre Eiffel, que se erguia acima de uma fileira de minúsculas mansardas. Agite, disse minha mãe. Então sacudiu o globo, fazendo pequeninos flocos de ouro girarem no interior. Eu queria muito levar você e sua irmã a Paris, disse minha mãe, como se essa viagem já não fosse mais possível. Prometa para mim que você vai lá um dia. Apertei com força o globo de neve e assenti. Vá para Paris e se apaixone. Depois escreva tudo. Eu sei o quanto você adora escrever. Anote todos os seus pensamentos, suas esperanças e seus sonhos, enquanto embarca em grandes aventuras. Prometa para mim que fará isso, meu bem. Prometa para mim que não ficará aqui. Eu prometo, dei minha palavra. Então minha mãe começou a chorar. Aos prantos, ela estendeu o braço para o láudano e levou o frasco aos lábios. Saí pouco antes de ela começar a engolir tudo de uma só vez. O Massacre da Família Hope, capítulo 9. Não fico surpresa ao descobrir que no meu quarto também não há televisão. Já vi o suficiente de Hope's End para saber que a casa existe sobretudo no passado. Desde o obsoleto aparelho de telefone de parede que encontrei na cozinha, até o antiquado vaso sanitário do meu banheiro, cuja descarga é acionada ao puxar com força um cordão. Não me importa de não ter TV. Nunca fui muito de assistir mesmo, mas estou feliz por ter trazido meus livros. Coloco minha caixa no chão e, quando a abro, me pergunto se tenho energia para tentar enfiar os livros na estante já cheia. Passar o dia cuidando de Lenora enquanto tentava me acostumar com a casa inclinada me deixou exausta. Ser cuidadora é um trabalho árduo. Exige o uso de músculos que você nunca soube que tinha até passar o primeiro dia com seu primeiro paciente. Ou talvez eu tenha ficado exaurida porque falei de minha mãe. Isso geralmente acontece. Reviver o que aconteceu dá peso às lembranças ruins. Faz com que pareçam recentes. Eu me sinto tão sobrecarregada por elas que, em vez de tirar os livros da caixa e desfazer a mala, fico tentada a desabar na cama e acordar apenas quando o sol espiar no horizonte. Mas então ouço uma batida firme na porta do quarto. A senhora Baker, presumo, prestes a me criticar, me punir ou me informar sobre alguma outra coisa que preciso fazer. Mas dou de cara com Jéssica, parada no corredor. Ela não está mais usando o uniforme. Agora veste uma calça legging e uma camiseta enorme com estampa da Madonna. As bijuterias permanecem, tilintando enquanto ela me cumprimenta com um aceno feliz. Oi, seu nome é Kitty, né? Isso. E você é a Jéssica. Jessie. Apenas a senhora Baker me chama de Jéssica. Ela começa a mexer em uma das pulseiras. Enfim, eu só queria dar a você oficialmente as boas-vindas a Hope's End. A propósito, nome combina. Vós quem traz, abandonai toda a esperança. Finjo sorrir, embora sua piada seja mais alarmante que divertida. Pela enésima vez naquele dia, eu me pergunto onde foi exatamente que me meti. Você conseguiu se acomodar bem? Pergunta Jessie. Estou tentando.
Aponto para a mala em cima da cama e para a caixa de livros no chão. Ainda não tive a oportunidade de desfazer minha mala. Lenora, a senhorita Hope me manteve muito ocupada hoje. Comigo você não precisa fazer toda essa encenação de senhorita Hope. Só a senhora Baker se importa com isso. Jess coloca as mãos atrás das costas e fica na ponta dos pés. Bom, como você está ocupada, acho que não está a fim de dar um passeio para conhecer a casa agora. A senhora Baker já me mostrou tudo. Quis dizer um passeio não oficial, insiste Jessie. O passeio dos assassinatos. A Mary me mostrou tudo quando cheguei aqui. Ela disse que era bom saber onde tudo aconteceu naquela noite. Quem morreu onde. Esse tipo de coisa. É muito gentil da sua parte, mas acho que não, obrigada. A ideia me parece repugnante. Já é ruim o suficiente saber o que aconteceu aqui. Não preciso de detalhes. Prefiro evitar esses lugares. Jessie dá de ombros. Beleza, mas como você planeja evitá-los se não sabe onde são? Um ótimo argumento. Até onde sei, um membro da família Hope poderia ter sido assassinado neste mesmo quarto onde estou. Mas esta não é a única razão que me leva a aceitar a oferta de Jessie. Entre meu pai e Lenora, passei tanto tempo com pessoas que não podem ou não querem falar que até esqueci como é bom conversar com alguém. Ainda mais com alguém que tem menos de 60 anos. Tudo bem, aceito. Pode me mostrar. Pelo menos assim vou saber em qual quarto nunca mais vou entrar. Impossível, diz Jessie com um sorriso travesso. Um deles não é um quarto. Ela me guia pelo corredor em direção à grande escadaria. Eu a sigo, tentando fazer em silêncio. Mas assim que passamos pelo quarto de Lenora, o barulho de suas bijuterias a faz parecer um sino dos ventos em forma de gente. Ouço uma música vindo do quarto ao lado, um jazz antigo que leva um momento para reconhecer. Let's Misbehave, de Cole Porter. Jessie leva um dedo aos lábios e, sem emitir som, faz com a boca. A senhora Baker. Ando mais devagar, até Jessie fica em silêncio e passa a andar com os braços estendidos para evitar que as pulseiras façam barulho. Ela fica assim até alcançarmos o topo da grande escadaria. Desço por um lado, Jessie vai pelo outro. O que você está achando daqui? Pergunta Jessie, quando nos encontramos novamente no patamar. É muita coisa para absorver. Verdade, admite Jessie. Mas não é tão ruim. Já conheceu o Carter? Já, assim que cheguei. Ele é maravilhoso, né? Acho que sim, respondo, embora concorde totalmente. Paramos à sombra do vitral, cujas cores são esmaecidas pela escuridão do lado de fora. Bem debaixo de nossos pés, há um assimétrico borrão vermelho, 2 tons mais escuros que o carpete ao redor, que ocupa a maior parte do patamar. De manhã, pensei que fosse daquele jeito por causa da luz que jorrava pelo vitral, mas ao parar ali, vejo do que realmente se trata. Uma mancha de sangue. Das grandes. Eu me afasto, assustada, e piso num dos degraus abaixo, onde encontro outra mancha, menor, e mais outra, no degrau de baixo. Pulo para o piso do hall de entrada e olho para Jessie. Você poderia ter me avisado. E perder essa reação? Acho que não. Ela desce o restante da escada, pisando em várias outras manchas de sangue no carpete vermelho, o que me faz notar que há um padrão nelas. Parece que alguém que estava sangrando tentou subir a grande escadaria antes de ser impedido no patamar. Evangeline Hope, diz Jessie, que adivinha exatamente o que estou pensando. A teoria é que ela foi esfaqueada no saguão, tentou escapar subindo para o 2º andar e levou mais facadas no patamar, onde sangrou até a morte. Estremeço e me viro, olhando para a imensa porta da frente, que dá acesso ao exterior da casa. Por que ela não tentou fugir? Ninguém sabe, respondeu Jessie. Ainda tem muita coisa sobre aquela noite que permanece um mistério. Ela segue, então, para o corredor da direita, o que vai dar no solário. Não chegamos tão longe. No meio do caminho, logo antes do retrato de Lenora, Jessie se detém diante de uma das muitas portas fechadas do corredor. Ela a abre, entra na sala, procura pelo interruptor e o aperta. O recinto é inundado por uma luz que vem tanto de um lustre de vidro verde como de arandelas combinando nas paredes. A sala de bilhar, anuncia Jessie, com um entusiasmo que costuma ser típico de guias turísticos apaixonados pelo próprio trabalho, onde Winston Hope encontrou seu fim. Meu primeiro pensamento é que, sim, esse parece ser um lugar onde um figurão como o Sr. Hope morreria. A decoração é extravagante e brutal. Há várias armas antigas penduradas nas paredes, ladeadas por cabeças de animais que provavelmente foram mortos por tiros disparados por elas. Um leão, um urso, vários cervos. De frente para a lareira, há um par de poltronas de couro idênticas sobre um tapete de pele de zebra. Numa das paredes encontra-se uma prateleira com tacos de bilhar.
embora não haja nenhuma mesa à vista. O único sinal de que um dia houve uma aqui é um trecho retangular no centro da sala, onde o chão foi desgastado pelas solas de sapato de gente endinheirada. O que aconteceu com a mesa de bilhar? Winston Hope morreu estatelado em cima dela, explica Jessie. Como a garganta dele foi cortada, acho que a mesa ficou ensanguentada demais para que desse para salvar. Eu me viro na direção dela, assustada. A cantiga diz que ele foi morto a facadas. Ah, e foi mesmo. Um golpe de faca, no flanco, antes que sua garganta fosse cortada. Mas acho que isso era complicado demais para dar uma rima. Como você sabe tanta coisa sobre essa história? A Mary me contou. Ela sabe muito sobre o que aconteceu naquela noite. Ela é, muito obcecada pelos assassinatos. Acho que foi por isso que ela aceitou o emprego, sabe? Não é o meu caso. Além da casa do meu pai, esse é o último lugar do mundo onde eu quero estar. Por que você aceitou o emprego aqui? Pergunta. Jess está de ombros, fazendo suas bijuterias chacoalharem. Aqui me pareceu tão bom quanto qualquer outro lugar. Eu precisava fazer alguma coisa, certo? Trabalho é trabalho e dinheiro é dinheiro. Esse é um sentimento que sou capaz de entender. Eu, por exemplo, nunca pensei que seria cuidadora. Assim como tenho certeza de que Jessie nunca pensou que acabaria fazendo faxina numa mansão onde pessoas foram assassinadas. Mas é melhor que nada, que até ontem era tudo que eu tinha. Quando terminamos de explorar a sala de bilhar, Jessie apaga as luzes e fecha a porta antes de me levar até a porta do outro lado do corredor. O que tem aqui? Uma surpresa, diz Jessie ao acender as luzes, revelando uma biblioteca. Observa as prateleiras que se estendem do chão ao teto, o sofá de couro e o par de poltronas idênticas, junto a uma lareira de mármore. Sobre a cornija da lareira estão 3 vasos em cloisonné, com padrões de flores de marfim e trepadeiras azuis retorcidas. Atrás deles, há um grande retângulo de papel de parede mais escuro que a área ao redor. Havia um quadro ali? Sim, diz Jessie. Um Winslow Homer original, de acordo com Archie. A senhora Baker teve que vendê-lo uns anos atrás. Eu me aproximo da lareira para examinar melhor os vasos. Escondidos entre as trepadeiras, há pequeninos beija-flores com minúsculos pontos de cor de rubi no lugar dos olhos. No centro de cada flor de marfim, um círculo dourado. Por que ela não vendeu essas peças também? Acho que são a última coisa que ela venderia. Talvez seja até ilegal fazer isso. Acho que existem leis sobre a venda de pessoas mortas. Eu me afasto da lareira. Não são vasos, mas urnas funerárias. E dentro estão os restos mortais de Winston, Evangeline e Virginia Hope. Quer dar uma olhada? Indaga Jessie. Óbvio que não. Você já olhou? Jessie faz uma careta. Sem chance. Já é ruim o bastante ter que espanar essas urnas uma vez por semana. Estou surpresa de que eles não tenham sido enterrados. Acho que cremar foi mais fácil, esclarece Jessie. Era algo mais reservado. Manteve os curiosos afastados, pelo menos. A essa altura, Lenora provavelmente já sabia que todos pensavam que era ela a responsável pelas mortes. Nós nos afastamos inconscientemente das urnas, nos aproximando da porta. Estar perto delas me deixa nervosa. O problema não é o que está dentro delas. São só a poeira e as cinzas de 3 pessoas. O que me incomoda é como essas pessoas morreram. Tragicamente, violentamente. Uma no patamar de uma escadaria, outra esparramada em cima de uma mesa de bilhar e outra num lugar que eu ainda não vi, mas que Jessie com certeza vai me mostrar. Para acabar logo com isso, saio da biblioteca e Jessie vem atrás. De volta ao corredor, paramos diante dos retratos, 3 cobertos e um à mostra. Embora esteja escuro, os olhos verdes de Lenora ainda brilham na tela, como se ela tivesse sido iluminada por dentro. Por que você acha que ela fez isso? Pergunta. Talvez ela não tenha feito, responde Jessie, dando de ombros. Meu palpite é que foi o próprio Winston Hope. Os assassinatos ocorreram na noite de 29 de outubro de 1929. O mercado de ações quebrou, um bando de ricaços perdeu milhões, e a Grande Depressão começou. É por isso que poucas pessoas fora do Maine sabem o que aconteceu aqui. O crack da bolsa tomou todas as manchetes. Todo mundo estava preocupado demais com ter ficado pobre da noite para o dia para prestar atenção em Winston Hope e na morte de sua família. Eu não posso culpá-los. Por ser pobre, entendo como a falta de dinheiro pode superar todas as outras preocupações. Acho que Winston Hope sabia que estava prestes a perder tudo, continua Jessie. Em vez de viver como o restante de nós, o que, vamos ser sinceros, é uma merda, ele decidiu dar um fim em tudo. Matou a esposa, depois Virginia, depois... Ela finge passar uma faca pela garganta. Um bom e velho homicídio seguido de suicídio.
Mas e quanto à facada na lateral do corpo dele? Questiono antes de fazer a pergunta óbvia. E por que ele pouparia a Lenora? E por que ela não contou a verdade à polícia? E o que aconteceu com a faca? Acrescenta Jessie. Winston teve a garganta cortada. Evangeline foi esfaqueada várias vezes, mas nunca encontraram a arma do crime. O que significa que foi Lenora. Ela matou a família e se livrou da faca. Acho que é nisso que a maioria das pessoas acredita. Jessie inclina a cabeça, examinando o retrato como se fosse uma estudante de arte. E essa pintura faz com que ela pareça capaz de cometer um assassinato, não acha? Então por que ela não foi presa e levada a julgamento? Não havia evidências suficientes, explica Jessie. Eles procuraram impressões digitais, mas havia digitais dos membros da família e dos empregados por todo lado. Foi impossível determinar o responsável. Sem a arma do crime, não havia como provar que Lenora era culpada. Ou que era inocente, emendo, entendendo perfeitamente a hipocrisia do meu contra-argumento. A falta de provas foi a única razão pela qual eu mesma não fui presa e levada a julgamento. Verdade. E ainda tem a hipótese de que talvez ela tenha mentido para encobrir outra pessoa. Ele, por exemplo. Jessie aponta para uma assinatura no canto inferior direito do retrato. Eu me inclino e leio o nome rabiscado em tinta branca. Peter Ward? O pintor. Esse é o palpite de Mary. Ela é cheia das teorias. Outra é que Hope's End é mal assombrada. Ela jura que viu o fantasma de Virginia Hope vagando pelo segundo andar. O arrepio que senti na primeira vez que estive nesse corredor volta. Com certeza absoluta, não é uma corrente de ar. É algo gelado demais. Antinatural. Não acredito em fantasmas, mas entendo porque Mary pensava que Hope's End era mal assombrada. Foi por isso que ela decidiu ir embora? Foi. A voz de Jessie fica mais baixa. Acho que ela estava com medo. Hope's End não é uma casa normal. Há algo sombrio aqui. Eu consigo sentir. E Mary também sentia. Acho que ela não aguentava mais. Voltamos pelo corredor. De vez em quando, Jessie olha para trás como se algo estivesse à espreita, nos seguindo. Na grande escadaria, não consigo deixar de olhar para as manchas de sangue no carpete. Vamos para o outro lado da casa, nos detendo diante das portas duplas antes que o corredor vire à direita em direção à cozinha. O salão de baile, diz Jessie, em tom solene, antes de abrir as portas, onde Virginia Hope morreu. Ela acende as luzes, que incluem arandelas posicionadas entre grandes espelhos nas paredes e 3 lustres que pendem do teto. São imensos, com mais de 30 lâmpadas cada. Metade está queimada. Outras zumbem e piscam, o que traz uma atmosfera angustiante ao ambiente. Enquanto Jessie caminha livremente, permaneço na lateral da pista de dança, sabendo que, um dia, o corpo sem vida de Virginia Hope esteve caído neste chão. Não se preocupe, diz Jessie. Virginia morreu ali. Ela aponta para o lustre no centro do salão, pendendo numa posição mais baixa que os demais, como se o peso do corpo de Virginia o tivesse puxado praticamente do teto. Então a cantiga estava certa sobre isso. Sim, confirma Jessie. Matou a própria irmã enforcada. Dou alguns passos cautelosos em direção ao centro do cômodo para observar melhor o lustre. Embora seja baixo o suficiente para amarrar em volta dele uma corda enlaçada no pescoço de uma pessoa de pé numa cadeira, não consigo imaginar uma menina de 17 anos fazendo isso e depois erguendo a irmã alto o bastante para enforcá-la. Parece improvável, para não dizer impossível. Por outro lado, parando para pensar, nenhum dos assassinatos faz sentido, incluindo o local onde ocorreram. 3 mortes, em 3 locais diferentes, no primeiro andar. Se o assassino foi Winston Hope, ele primeiro enforcou Virginia, foi pego em flagrante pela esposa e esfaqueou na grande escadaria antes de ir para a sala de bilhar se matar? Ou ele foi assassinado primeiro, por Lenora ou por outra pessoa, depois Evangeline encontrou seu corpo, correu coberta com o sangue dele até a escadaria e deu de cara com um assassino no patamar? Sem saber quem morreu primeiro, é impossível chegar a uma conclusão. E nada disso explica o destino da pobre Virginia, nem o da faca desaparecida. Eu queria saber por que a Virginia foi enforcada e os outros foram mortos a facadas, digo. Você e todo mundo, diz Jessie. Acho que nós poderíamos perguntar. Sim, mas Lenora não pode responder. Mesmo quando podia, não foi de muita serventia. Eu estava me referindo a Virginia. Jessie gira de maneira nervosa uma de suas pulseiras no pulso. E se Mary tiver razão e Virginia realmente estiver assombrando esse lugar? Nesse caso, poderíamos entrar em contato com o espírito dela e perguntar o que aconteceu. Se pelo menos tivéssemos um tabuleiro ou Ouija, minha intenção foi fazer uma piada. Não acredito que Hope's End seja mal assombrada e não acho que dê para entrar em contato com os mortos com esses tabuleiros. Mas, assim que digo isso, os olhos de Jessie se iluminam e ela diz: Vou buscar o meu, diz ela. Espere aqui, já volto.
Jessie sai correndo e me deixa sozinha no salão de baile. Meu reflexo multiplicado nos muitos espelhos nas paredes. Dá uma sensação vertiginosa ver tantas versões diferentes de mim mesma. Para onde quer que olhe, lá estou eu. Isso me faz pensar em Virginia Hope balançando, estrangulada, no lustre. Uma maneira horrível de morrer. E se seus olhos estivessem abertos, teria sido ainda pior, já que ela teria se deparado com uma dúzia de reflexos de sua vida sendo tirada dela. Rezo para que ela tenha mantido os olhos fechados. Acima de mim, uma das lâmpadas do lustre onde Virginia foi enforcada emite um zumbido e um clarão antes de se apagar com um estranho estalo elétrico. Embora eu tenha certeza de que a causa seja a fiação antiga e um bulbo que provavelmente não é trocado desde 1929, considero isso um sinal para dar o fora daqui. Mas, quando estou prestes a sair, Jessie entra, carregando um surrado tabuleiro Ouija. Em cima dele, há uma prancheta de madeira que desliza pelo tabuleiro com os movimentos dela, como se estivesse sendo deslocada por mãos invisíveis. Não estamos meio velhos demais para isso? Pergunto. Fale por si mesma. Jessie coloca o tabuleiro no centro do salão. Eu sou jovem e inconsequente. Pelo menos é o que diz a senhora Baker. Agora vem aqui comigo, senão vou contar para todo mundo que você é uma medrosa. Eu obedeço, mais para o bem dela que o meu. Deve ser difícil ser tão nova e viver e trabalhar nessa mansão enorme e antiga. Começo a achar que ela só me chamou para conhecer a casa porque se sente sozinha e quer fazer uma nova amizade. Eu também quero. Meu círculo de amigos já era quase nulo antes de minha mãe morrer. Depois do funeral dela, passou a nem mais existir. Colocamos os dedos sob a prancheta e Jessie diz: Tem algum espírito aqui? Isso é tão bobo, deixa escapar. Shh. Jessie fita a prancheta. Estou sentindo algo. Não está, não. Eu pedi silêncio. Você não está sentindo? No começo, não. Mas logo, a prancheta começa a deslizar em direção à palavra impressa no canto superior esquerdo do quadro. Sim. Jessie solta um gritinho de alegria. Eu reviro os olhos. Ela obviamente nos guiou até a palavra. Espírito, você quer dizer alguma coisa pra gente? Pergunta Jessie. Mais uma vez, a prancheta desliza, lentamente circulando a mesma palavra. Sim. A prancheta continua o movimento, embora eu mal esteja tocando nela, o que significa que ainda é Jessie. Espírito, diz ela, por favor, se identifique. A prancheta desliza devagar para o meio do tabuleiro, até as duas fileiras arqueadas de letras impressas. Então, se detém perto do final da segunda linha, o que não me surpreende. V. Em seguida, se move para a letra diretamente acima, I. Depois, a prancheta volta para a segunda linha e para a inevitável letra seguinte, R. Pare de fingir que não é você que está me enchendo, sussurro. Não estou, respondeu Jessie, também aos sussurros. Para o salão vazio, ela pergunta, Espírito, você é Virginia Hope? A prancheta volta para o canto superior esquerdo do tabuleiro, bem mais rápido dessa vez, num solavanco súbito e assustador. Sim. Jessie olha para mim do outro lado do tabuleiro. Em seus olhos, há surpresa e uma pitada de medo. Não fui eu, diz ela. Tinha que ser. Eu definitivamente não fiz aquilo. Eu nem sequer estou tocando na prancheta, mas, ao abaixar a cabeça, vejo que as pontas dos dedos de Jessie também mal a tocam. No entanto, a prancheta ainda se movimenta, deslizando para frente e para trás, abaixo da palavra sim, como se tentasse sublinhá-la. Jessie engole em seco e olha para o lustre acima de nós, como se Virginia Hope ainda estivesse pendurada lá. Virginia, sua irmã matou você? A prancheta dispara para o outro lado do tabuleiro e se detém sobre as 3 letras no canto superior direito. Não. A prancheta insiste em apontar para a palavra. Em seguida, o objeto sai voando do tabuleiro e desliza pelo chão. Afasto a mão do tabuleiro enquanto Jessie dá um gritinho de espanto. Mas que merda foi essa que acabou de acontecer? Indaga ela, atônita. Isso não é engraçado. Mas não fui eu. Eu mal estava tocando na prancheta. Só pode ter sido... A boca de Jessie se escancara e seus olhos se arregalam, apavorada por algo atrás de mim. Eu me viro para a parede espelhada às minhas costas, esperando encontrar... Bem, não sei o que, mas só vejo o meu reflexo alarmado e Jessie abrindo um largo sorriso que ela tenta esconder com a mão. Isso não foi nada legal, digo. Desculpe, diz Jessie rindo, mas você tinha que ver a sua cara. Nossa, eu te peguei direitinho. Eu me levanto e espano a poeira da saia do uniforme. Então, aquilo que você disse sobre a Mary achar que a casa é mal assombrada é pura invenção, admite a garota enquanto recolhe o tabuleiro e cata a prancheta no chão. Eu só estava tirando sarro com a sua cara. Então, por que a Mary foi embora? Eu não sei. Jessie apaga as luzes e sai do salão. Eu vou atrás dela, fechando as portas. Um dia ela só tinha ido. Vocês não eram próximas?
Eu achava que sim, diz Jessie, próximas o suficiente para ela me contar que estava indo embora, pelo menos. E mais ninguém sabe por que ela fez isso? Não. Entramos na cozinha. Jessie vai até a escada de serviço e eu me inclino no balcão central. Você não está preocupada com ela? Pergunto. Um pouco, mas ela é inteligente. E normalmente é super responsável. Eu sei que ela não iria embora assim sem um bom motivo. Você acha que Lenora teve algo a ver com isso? Tipo a Mary ter medo dela? Jessie balança a cabeça. Sem chance. Ela adorava Lenora. Acho que ela desistiu de trabalhar aqui por causa de alguma emergência familiar ou algo do tipo. Os pais dela não moram tão longe daqui, um deles provavelmente ficou doente, e aí ela teve que ir embora na mesma hora. Tenho certeza de que na primeira oportunidade ela vai entrar em contato e me contar o que aconteceu. Espero que seja verdade, mas sei por experiência própria que não é assim que funciona. Quando eu deixei um paciente para cuidar da minha mãe, primeiro a agência precisou arranjar um substituto para mim. Eu não fui embora no meio da noite como Mary fez. É melhor eu voltar para o meu quarto, diz Jessie com um pequeno bocejo. Vou começar a gravar um novo livro para Lenora. A Alcova, de Shirley Conran. Eu li, digo. É bom, ousado. Sensacional. A Lenora adora livros ousados. Dou boa noite a Jessie e permaneço na cozinha espaçosa e vazia por um momento. Tento calcular seu tamanho e chego à conclusão de que talvez seja maior que a casa inteira do meu pai. Esse fato teria impressionado muito a minha mãe. Não tanto meu pai, que odeia os ricos quase tanto quanto abomina os políticos. Toco no telefone, que é tão antigo que poderia estar num museu, embora ainda funcione. Tiro o fone do gancho e ouço o zumbido constante da linha. Rapidamente, disco o número do meu pai e digo para mim mesma que ele pelo menos deve querer saber onde estou. De acordo com o relógio igualmente antigo da cozinha, são pouco mais de 10 da noite, então presumo que ele ainda esteja acordado. Como esperado, ele atende depois de 3 toques. Alô? Não respondo. A vontade de falar com meu pai desaparece assim que ouço sua voz. Ao fundo, escuto o som de uma mulher falando. Talvez seja a televisão. Ou pode ser a nova namorada dele, que agora que não estou lá, tem carta branca para passar a noite na casa. Alô, diz meu pai novamente. Quem é? Desligo e me afasto do aparelho, temendo que ele descubra que fui eu e tente ligar de volta. Mas é improvável. Meu pai não sabe onde estou, tampouco o número de telefone de Hope's End. Ele não queria falar comigo enquanto eu morava com ele. Não há razão para desejar fazer isso agora que não estou mais lá. Só tenho certeza de uma coisa, enquanto subo as escadas. Agora, meu pai sabe o que é tentar falar com alguém e receber em troca somente o silêncio. O massacre da família Hope. Capítulo 10. Assim como da primeira vez que a Sra. Baker me levou até lá, a porta do meu quarto aparentemente se move sozinha. Basta um toque na maçaneta para que ela se abra com um sonoro rangido. Uma luz vermelha irregular e pulsante cobre as paredes e dá ao quarto uma aura perturbadora. Cada flash vermelho é seguido de um insistente zumbido. O botão de chamado de Lenora. Ela precisa de mim. Entro às pressas no meu quarto, com os olhos ardendo por causa da luz vermelha pulsante na mesinha de cabeceira. Tropeço na caixa de livros que ainda está no meio do cômodo, esparramando exemplares pelo chão em volta dos meus tornozelos. Sigo para a porta contígua, para o quarto de Lenora. Para a cama, onde ela está deitada, a mão esquerda apertando com força o botão de chamada. Seus olhos estão arregalados e desvairados. O que aconteceu? Pergunto, preocupada demais para me dar conta de que ela não é capaz de responder. Pode ter sido qualquer coisa. Outro derrame, um ataque cardíaco, uma convulsão, doença ou morte iminente. Assim que me vê, Lenora afrouxa o aperto no botão de chamada. Ela suspira, seu semblante infantil e constrangido, e acho que entendo o que aconteceu. Teve um pesadelo? Lenora, ainda segurando o botão de chamada, usa-o para dar 2 batidinhas na coxa. Deve ter sido um pesadelo e tanto, comento, falando da mesma forma que minha mãe falava quando eu tinha pesadelos assustadores. Aqueles que não desaparecem quando a pessoa acorda, e que a faz ter medo de voltar a fechar os olhos. Quer que eu fique aqui até você pegar no sono? Mais 2 batidas. Quando eu era criança e tinha pesadelos assim, minha mãe se deitava comigo na cama e me abraçava. É o que eu faço agora com Lenora. Ela parece tão abalada que me sinto compelida a fazer isso. Pesadelo é só o nosso cérebro achando que é dia das bruxas, digo, tentando tranquilizá-la. Outra coisa que minha mãe dizia: pura travessura, sem nenhuma gostosura. A mão esquerda de Lenora aperta meus dedos. O gesto, apesar de terno, quase desesperado, me deixa nervosa. Lenora Hope, a versão do bicho-papão da minha cidade, a mulher cujo crime é cantado pelas crianças até hoje, está segurando minha mão. Parte de mim quer recuar ao toque. Outra parte se sente péssima com isso. Não importa o que ela tenha feito no passado. O que, sejamos francos, foi muito,
muito errado. Lenora ainda é um ser humano e merece ser tratada como tal. Mesmo que ela tenha feito todas as coisas de que é acusada, o pensamento que tive no salão de baile volta a me perturbar. Será que uma menina de 17 anos seria fisicamente capaz de matar 3 pessoas daquela forma? De cometer crimes de uma violência tão brutal? Cortar a garganta do pai, esfaquear a mãe, amarrar uma corda no pescoço da irmã e istá-la até a morte? Eu não seria fisicamente capaz de fazer isso, o que para mim torna difícil acreditar que alguém com metade da minha idade teria sido. Talvez a teoria de Jesse esteja correta, e o massacre tenha sido obra de Winston Hope ou de outra pessoa. Se for o caso, Lenora pagou um preço terrível. Ela nunca foi presa, mas mesmo assim ficou encarcerada por décadas. Na própria casa. No próprio quarto de infância. Num corpo que se recusa a funcionar. Em contrapartida, se o que todos dizem for verdade, isso significa que estou abraçando uma assassina, por cujo cuidado e bem-estar eu sou a responsável. Não tenho certeza de qual das hipóteses é a pior. Também não sei se posso continuar trabalhando aqui sem saber a verdade. Talvez tenha sido isso que fez Mary ir embora. Ela não aguentava mais não saber. Lenora, você realmente fez aquilo? Sussurro. Ela solta minha mão e eu prendo o ar, me preparando para a resposta que estou prestes a descobrir. Para minha surpresa, Lenora não bate com os dedos na coxa. Em vez disso, aponta com a cabeça para a máquina de escrever em cima da escrivaninha, do outro lado do quarto. Você quer escrever? Ela bate 2 vezes na minha mão. Agora? Mais 2 batidas. Mais urgentes dessa vez. Como parece mais fácil levar a máquina de escrever até Lenora, em vez de fazer todo o processo para tirá-la da cama, eu carrego o aparelho pelo quarto, cambaleando e o solto na beirada do colchão. Depois, eu me ajeito de novo na cama e escoro Lenora contra meu corpo, para que ela alcance o teclado. Todo esse esforço me faz transpirar. É melhor que valha a pena. Vá em frente, digo enquanto coloco sua mão esquerda nas teclas. Lenora franze as sobrancelhas, refletindo. Em seguida, tecla 4 palavras antes de balançar a cabeça, simbolizando para que eu aperte a alavanca de entrelinha e retorno. Não vou machucar você. Meu coração acelera quando leio a frase. Eu agradeço por isso, digo, sem saber muito bem o que responder. Como Lenora sabia que eu precisava disso? Minhas emoções são tão fáceis de ler quanto as dela? Lenora volta a datilografar. Acho que já ouvi a música sobre mim. A cantiga? Pergunto, surpresa que ela saiba da existência daqueles versos. Deve ser horrível ter a sua vida e a morte de sua família reduzida a rimas infantis. Já ouvi, sim. É cruel. Eu acho divertida. Outra surpresa. É sério? Tanto esforço por minha causa? E é verdade? Você mesma pode descobrir. A curiosidade me atiça, assim como o medo de uma boa dose de incerteza. Como? Eu quero te contar tudo. Tudo? O que isso significa? Coisas que nunca contei a mais ninguém. Sobre os assassinatos? Indago, surpresa por conseguir ouvir minha própria voz em meio ao barulho das batidas do meu coração, frenético feito tambor em meus ouvidos. Sim, sobre aquela noite. Olho para Lenora. De alguma forma, a penumbra do quarto torna seus olhos verdes ainda mais brilhantes. Agora eles cintilam com ferocidade. São esmeraldas iluminadas por dentro que me mantêm refém de seu olhar. Meu Deus, ela está falando sério. Por que eu? Por que agora? Porque eu confio em você. Tem certeza? A mão de Lenora desliza da máquina de escrever para o colchão. Ela me encara com um olhar obstinado. Parece ter certeza do que quer. Vou pensar a respeito, digo, enquanto devolvo a máquina para a escrivaninha. Quando eu me viro para a cama, vejo que Lenora caiu no sono. Posso ver pela respiração dela. Um ritmo profundo e constante. Desligo o abajur e coloco o botão de chamada ao lado de sua mão esquerda antes de sair na ponta dos pés. Volto para o meu quarto e tiro o uniforme de enfermeira. É como remover uma armadura. Eu me sinto mais livre, mas também estranhamente vulnerável. É como se aquela sensação de propósito que senti ao colocá-la pela primeira vez tivesse evaporado. Agora voltei para minha versão de ombros caídos e sem rumo. Depois de vestir uma camisola e meias felpudas, aperto a mão contra o peito. Meu coração ainda está acelerado, e sei exatamente por quê. Depois de décadas de silêncio, Lenora Hope quer contar tudo.
e eu preciso decidir se quero ou não ouvir. Parte de mim pensa, é claro que sim. Este lugar, com seu passado macabro, a enlouquecedora inclinação do piso e a atmosfera soturna geral, já são muitas coisas com que lidar. Acho que seria mais fácil saber o que aconteceu naquela noite e qual foi o papel de Lenora nisso tudo. Sobretudo porque sou eu quem vai passar mais tempo com ela. A pessoa encarregada de alimentá-la, dar banho nela, vesti-la, cuidar dela, mantê-la viva. Pelo menos, não haveria mais dúvidas nem suspeitas. Mas, de novo, não saber proporciona pelo menos uma fagulha de otimismo. Se Lenora confessar que matou a família, isso se esvairá feito fumaça. Ainda estou avaliando minhas opções quando volto à função de desfazer a mala, começando pelos livros, que abandonei quando Jessie apareceu à minha porta. Pego alguns e os levo para a estante, que já está abarrotada de exemplares, e por isso não sobra espaço para os meus. Pego O Buraco da Agulha, de Ken Follett, e o abro. No verso da capa, há uma mensagem escrita com caneta esferográfica. Este livro é propriedade de Mary Milton. Essas mesmas palavras estão no livro seguinte, um surrado exemplar de O Hotel New Hampshire, de John Irving. Mesmo que pareça estranho que Mary tenha deixado tantos exemplares para trás, eu entendo. Carregar livros não é fácil. E talvez ela tenha pensado que sua substituta iria gostar deles. As coisas começam a fazer menos sentido ainda quando os deixo de lado e tento guardar minhas roupas. A gaveta de cima da cômoda está cheia de imaculados uniformes de enfermeira idênticos ao meu. Embora eu entenda perfeitamente porque Mary os descartou, eu teria feito mesmo, encontro mais roupas dela em outras gavetas, não só os uniformes, mas calças, blusas e peças íntimas. Presumo que pertençam a ela porque em algumas das etiquetas constam as iniciais escritas com caneta hidrográfica, MM. Ao examinar as peças, encontro uma calça jeans de marca, uma camisa polo rosa Lacoste, uma blusa listrada ainda com a etiqueta de preço, comprada na Sears, $12. Tudo parece novo e em boas condições, e são muito mais bonitas que as minhas roupas. No armário, encontro um casaco de lã pendurado em um cabide e botas na prateleira logo abaixo, e uma caixa de papelão vazia novamente, escrita com caneta hidrográfica, livros. Ao lado da caixa, rodeado por uma fina camada de pó, vejo um estreito retângulo de chão limpo, onde antes parecia haver outra coisa. Não tenho ideia do que. Outra caixa, provavelmente. Agora vazio. Na prateleira do armário, há uma maleta médica, semelhante à minha. Eu a pego e a abro. Encontro praticamente os mesmos itens que guardo na minha, organizados em ordem. Não faz o menor sentido essa maleta estar aqui. Se de fato houve uma emergência familiar, como Jessie suspeita, Mary certamente teria perdido 1 minuto para pegar sua maleta médica e pelo menos algumas de suas roupas. Mas deixou quase tudo para trás. Desisto de tentar desfazer a minha mala. Já é tarde, estou cansada e não há lugar para guardar os meus pertences. Apago as luzes e vou para a cama. Mas 2 pensamentos não saem da minha cabeça. Um fato e uma pergunta. O fato? Mary foi embora às pressas. A pergunta? Por que ela fez isso? Depois de deixar o globo de neve no meu quarto, desci em silêncio as escadas, na esperança de me deliciar com as sobras do bolo de aniversário. Mas não havia bolo algum. Apenas Bernice Mayhew, que não parecia nada satisfeita por estar lavando louça tão tarde da noite. Feliz aniversário, senhorita Hope, murmurou ela ao me ver, sem uma gota de felicidade na voz. No corredor, notei que a porta da sala de bilhar estava entreaberta. Talvez alguns dos empregados estivessem jogando, o que às vezes faziam escondidos do meu pai. Eles geralmente me deixavam participar, para grande alarme da senhorita Baker. Damas não devem jogar bilhar, disse ela certa vez. Para minha sorte, não sou uma dama, respondi. Parei a porta e espiei o interior. De fato, havia uma empregada lá dentro. Não consegui ver quem era, porque ela estava deitada de bruços na mesa de bilhar, a saia levantada até a cintura. Atrás dela estava meu pai, com a calça nos tornozelos e o rosto vermelho, dando estocadas. Sufoquei um grito, alto o suficiente para eles me ouvirem. Meu pai se virou para a porta no instante em que me afastei às pressas. Mas era tarde demais. Fui pega. Mesmo assim, fugi pelo corredor, passando pelos retratos da minha família que Peter havia pintado. Os rostos me encaravam como se fosse eu quem tivesse feito algo errado. Corri para o outro lado da casa e me escondi no salão de baile. Lá, desabei no chão, minha mente em um turbilhão de pensamentos, muitos deles perversos. Fiquei imaginando com quantas outras empregadas meu pai já havia se relacionado daquele jeito, em quantos lugares diferentes da casa.
Eu me perguntei quem seria aquela mulher, e se ela estava sentindo prazer ou se meu pai a havia forçado. Tive curiosidade de saber se Peter, naquele exato momento, queria fazer a mesma coisa com minha irmã. Acima de tudo, eu me perguntava se alguém algum dia me desejaria dessa maneira. Meu pai logo apareceu no vão da porta, lançando uma longa sombra no salão de baile. Por um momento, pensei que ele estivesse prestes a confessar seus erros, a pedir desculpas e a prometer fazer tudo o que pudesse para se redimir. Se fosse o caso, talvez minha mãe se sentisse em condições de sair do quarto. Talvez minha irmã e eu deixássemos de ser tratadas como prisioneiras. Talvez voltasse a haver alguma felicidade nesta casa esquecida por Deus. Mas ele se sentou comigo no chão e secou as lágrimas que começavam a escorrer pelo meu rosto. Era, percebi, a primeira vez que ele me tocava em muitos meses. Calma, meu bem, disse ele. Não vale a pena ficar chateada com isso. Quem era aquela? Perguntei. Não importa. Para mim importava. Àquela altura, eu já sabia dos rumores de que meu pai gostava de seduzir as empregadas. Bernie S. vivia cochichando sobre isso, tanto que até eu sabia. Mas quem era a mulher e por que meu pai fez aquilo? O senhor não ama a mamãe? Perguntei, tentando conter as lágrimas. Amo, respondeu ele, de uma forma muito complicada. Você ama sua mãe? É claro. Então é melhor não contar a ela sobre o que aconteceu. Isso a mataria. E você não iria querer isso, não é? Não, senhor, respondi, com os olhos baixos porque não suportava olhá-lo. Ele afagou meu queixo como se eu fosse um bebezinho, ou pior, um cachorro. Essa é minha boa menina. Quando meu pai se virou e saiu do salão de baile, quase gritei que era ele quem eu queria que morresse. Afinal, ele merecia. Não fiz isso porque senti a necessidade de me comportar como a boa menina que ele esperava que eu fosse. Só tem um problema. Eu não era uma boa menina. Nem um pouco. Você verá por si mesma, muito em breve.